Também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Você ouve a Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. A sintonia certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. Muito boa noite para vocês que ouvem a gente aí de casa, ou da internet, do carro, enfim. Esse é o programa Frequência Universitária. Hoje nós estamos com os alunos da 6ª etapa do curso de jornalismo. Boa noite, Laís. Boa noite, Lígia. Boa noite, Andras. Boa noite. E também com o Arnaldo. Boa noite. E os nossos convidados, João Fagiolo, editor do Globoesporte.com, Eliel Almeida, da Rádio CBN, e Rafael Reis, professor aqui da Unaerp. O tema de hoje aqui do programa é ética no jornalismo esportivo. E eu já começo abrindo a pergunta para o Rafael. O que é para você ética no jornalismo esportivo? Ética no jornalismo esportivo é ética no jornalismo. Basicamente é isso. Não importa se você está falando de esporte, se você está falando de economia, se você está falando de política, se você está falando de entretenimento. Ética no jornalismo é realizar o trabalho jornalístico da melhor forma possível, da forma mais respeitosa possível e da forma que não prejudique intencionalmente ninguém. O jornalismo pode prejudicar pessoas e faz parte da profissão. A questão é, você não deve prejudicar intencionalmente ninguém. E a ética no jornalismo esportivo é aplicar esses preceitos todos do bom uso da profissão do jornalista no campo esportivo. Ao falar de times de futebol, de times de qualquer esporte, de atletas, às vezes até de vida pessoal de atletas, por que não? Mas sempre de forma ética, de forma correta, de forma responsável. E para os outros entrevistados, João, Eliel, o que vocês concordam com o Rafa? Queriam acrescentar mais alguma coisa? Bom, boa noite, gente, né? É um prazer estar aqui. Eu vou muito com o que o Rafael Reis falou. A ética na tua profissão depende se você vai ter, se você é uma pessoa ética, né? Então, se você se baseia ou baseia a tua vida, né? Tanto pessoal quanto profissional na ética, você vai saber lidar, né, com essa questão dentro da sua profissão, né? Aí tem uma questão aí para depois, né, para a gente discorrer aqui sobre o assunto, isso é só uma introdução, né, sobre a questão da isenção e da imparcialidade, né, que para mim são coisas um pouco diferentes. Mas é uma boa questão para a gente discutir daqui a pouquinho aqui no programa, mas eu acho isso, não tem assim, o ética no jornalismo esportivo, é ética no jornalismo, né? Você também concorda, Eliel? Eu concordo, boa noite, prazer estar aqui com vocês. E acrescento uma coisa, né? Ética no jornalismo esportivo é aquilo que a gente não tem hoje. É a moralidade de toda a situação, de toda a informação. Só que isso não existe, né? Você ser coeso, a hora que transmite o recado, mas infelizmente não tem a maneira correta de lidar com os fatos e tudo mais, antes de prejudicar alguém, antes de soltar a informação, pensar nisso, mas infelizmente, trazendo já para a questão do tema do programa de hoje, não tem, né? No jornalismo esportivo, infelizmente, esta questão ética é deixada de lado. Talvez porque os jornalistas esportivos fazem parte de uma safra que se acostumou a tratar o esporte como aquilo que não é só o que acontece dentro de um campo, de uma quadra, mas também fora. Então, às vezes, a vida pessoal do atleta, seja ele de futebol, basquete, é mais importante do que o próprio esporte. Então, ética no jornalismo esportivo deveria ser a mesma ética que o jornalismo prega, mas na prática, no jornalismo esportivo não tem. Para esquentar um pouco a nossa conversa, nós trouxemos alguns exemplos aqui de situações para a gente discutir até que ponto foi ético, foi moral, se vocês teriam feito diferente, como é que é. E quem vai abrir a discussão, então, é a Laís. Ela trouxe um exemplo, né, Laís? Conta pra gente. Boa noite a todos, novamente. Um fato que eu gostaria de abordar aqui é o caso do acidente do Jules Bianchi, piloto de Fórmula 1, que faleceu no ano passado, em 2015.
O Jules ele sofreu um acidente em 2014 no GP do Japão, né? E foi um acidente grave, ele bateu o carro em um guindaste que estava tirando um outro carro que tinha se acidentado na corrida, né? E veio a falecer depois de 9 meses em coma, aos 24 anos de idade. Né? E um fato que eu gostaria de abordar em relação à ética no jornalismo esportivo é porque a Fórmula One Management, que é a empresa responsável pela divulgação das imagens da Fórmula 1, não divulgou as imagens do acidente em respeito à família, segundo a própria empresa, né, na época do acidente, né? Mas no dia seguinte do acidente, um espectador que estava no circuito de Suzuka, no Japão, havia filmado o acidente e colocou o vídeo na internet. E rapidamente várias emissoras de televisão ao redor do mundo, sites de notícia, divulgaram essas imagens não oficiais. Eu gostaria de fazer uma pergunta então para o João. Do ponto de vista ético, essa divulgação das imagens não oficiais por parte das emissoras de TV, a gente pode considerar isso uma atitude antiética? Primeiro vamos na questão do que é a Fórmula 1, né? Esse acidente, perto de outros que já aconteceram, realmente, tanto que o piloto foi morrer 9 meses depois, foi um grave acidente, desde Ayrton Senna em 94, que um piloto não morreu na pista, mas não morria decorrido de um acidente em uma corrida, né, de Fórmula 1. Então, há muito tempo que a Fórmula 1 não lidava, e essa nova geração, né, da imprensa não lidava com a morte dentro de um circuito, né, dentro da categoria. A gente tem imagens chocantes, terríveis, de grandes prêmios da década de 70, até da década de 80 também, em que os pilotos faleciam na pista, e não depois de 9 meses, depois da batida mesmo, né, acidentes terríveis. E depois disso, a Fórmula 1, quando ela começou a virar uma coisa mais comercial, né, e ser vendida para o mundo todo, ser televisionada e transmitida ao vivo, realmente não pegava bem, né, que aqueles acidentes fossem transmitidos ao vivo ali, que a pessoa, né, visse da casa dela um cara morrendo, né, na televisão ao vivo. Então eles estipularam algumas regras, tanto que, por exemplo, a maioria aqui é nova, não vai lembrar do acidente do Ayrton Senna, né? Mas toda vez que há um acidente, eles vão cobertores, né? Eles tapam as visões para o pessoal poder fazer o atendimento do piloto ali no momento, justamente para evitar que a imagem, né, em respeito à família, como você falou, em respeito a todos, né? Respeito ao espectador também. Acontece que hoje tem essa questão do celular, né, que todo mundo consegue filmar, consegue flagrar tudo. É difícil hoje alguma coisa passar longe da nossa vista, né? E aí cabe a empresa, isso vai ser divulgado e não tem como, a imprensa, aí no caso, ela não tem como controlar, isso é de cada um, né? Cada um tem uma conta numa rede social, num YouTube da vida, o cara vai lá e publica o que ele quiser. E a partir do momento que ele publica, aquilo lá está na rede, e aí um abraço, né? Não adianta depois o próprio Google ir lá e despublicar, já foi, já espalhou, já era. Aí entra a questão da briga por audiência, né? Aí entra a grande mídia. A partir do momento que isso está bombando na rede social, isso chama a atenção, né, dos jornalistas, e aí entra aquela questão de audiência, né, de busca por páginas, né, visitadas, que a gente chama de page view, no caso lá no Globoesporte.com. A partir que isso vira domínio público, né, todo mundo se interessa atrás para ir repercutir isso. E querendo ou não, isso atiça um acidente de carro, atiça a curiosidade das pessoas. Não adianta. O próprio Bernie Eccleston, que é o chefe da Fórmula 1, que é responsável por tudo isso que a gente vê hoje, ele, outro dia, numa entrevista, ele sugeriu que as corridas ficassem mais perigosas, porque elas não estavam, né? Eram corridas, aí o pessoal fica dando volta na pista, tal, não acontece nada. Ele falou, o público vai lá, e o Nelson Piquet já dizia isso também, o público vai para o autódromo, ele quer ver um acidente. Ele quer ver um acidente, né? Então, isso atiça a curiosidade das pessoas. E aí a gente pode discutir, né? Aí a imprensa foi atrás dessas imagens do Jules Bianchi, que nem são tão fortes assim, tá? Existem imagens muito piores, de acidentes 1000 vezes piores, né? É lamentável o que aconteceu com ele, claro, a gente lamenta.
Mas, enfim, atiçou a curiosidade e aí a imprensa foi atrás, publicou. Eu, na minha opinião, não publicaria, mas eu entendo que é a briga por audiência. Aí um portal vamos supor aqui, eu não, né, vou falar que a UOL publicou, o Globo Esporte vai publicar também, não adianta. Tá? Aí vai o R7, aí vai todo mundo, entendeu? Aí todo mundo vai publicar porque é a guerra pela audiência. É sobre essa questão que o João falou de quando um publica, a porteira está aberta e todo mundo vai. Tem um caso muito interessante que eu vivi quando eu trabalhava na Folha de São Paulo. Isso acho que é 2008, 2009, algo assim. Surgiu um vídeo na internet do Wagner Love tendo relações sexuais com uma atriz pornô chamada Pamela Butt. Ok, rolou. No Orkut apareceu esse vídeo e tal. E ano depois, e você vê a questão da... Como, tipo, a gente está falando de 7 anos atrás, como a questão da velocidade aí é diferente em relação a hoje. Uma semana depois, uma coluna de fofoca, acho que do Diário de São Paulo, na época, deu essa história. A chefia, na época da Folha Online, levantou, tava só eu na redação de esporte naquele momento, chegou para mim falando, temos que ir atrás dessa história, não sei o que, meu editor não estava, que furo legal do Diário, não sei o que. Aí, tipo, era moleque de tudo, começando lá, tinha acho que 2 anos de carreira, 21, 22 anos, respondi, então, a gente não vai dar essa história. Ele, como assim? Daí eu falei, não, a gente tinha essa história uma semana atrás e a gente decidiu não dar. Não sei como não foi demitido naquele dia. Enfim, a gente deu a história, demorou uma semana para publicar essa história. Perdemos a exclusividade, perdemos o boom de audiência que a gente poderia e fomos obrigados a dar da mesma forma. Isso também faz repensar de até que ponto vale a pena você decidir não dar alguma coisa se hierarquicamente depois você vai ser obrigado a fazê-lo. É algo também que faz parte que você precisa pensar na hora de tomar uma decisão se isso é certo ou isso é errado. Às vezes você sabe que é errado, mas você faz porque vai ser necessário. Você sabe que a decisão sua não vai ter importância nenhuma, porque hierarquicamente depois você vai ser obrigado a fazer aquilo. Só para dar uma... O legal da Fórmula 1 é que eles cortam as imagens do acidente que deu caca, né? Que alguém morreu. Mas do acidente que foi tudo bem, que nem a gente teve um acidente agora do Alonso, que o carro capotou, decolou, lá foi bem grave. É espetáculo. E rolaram para tudo quanto é lugar. A própria Fórmula 1 repetiu várias vezes durante a transmissão. Se o Alonso tivesse morrido, ou se tivesse sido socorrido ali em estado grave, eles cortariam a imagem. Mas como não aconteceu nada, então o próprio show, aquilo que choca é aquilo que interessa hoje e aquilo que a gente consome. Isso que é o ruim, né? Todo mundo vai querer ver a imagem lá do Jules Bianchi todo arrebentado no carro para ver como foi o acidente. Então, parte também dessa culpa toda, da falta de ética, digamos assim, da imprensa é aquilo que o consumidor quer ver, né? Infelizmente. Eu queria pensar numa outra situação. Quando o Senna morreu, que a gente até tocou nesse assunto, teve uma situação bem parecida, porque na véspera na corrida do Jules Bianchi, eles chegaram a cogitar cancelar a corrida por causa das condições climáticas. E na corrida do Senna foi a mesma coisa. Eles cogitaram cancelar a corrida em decorrência do acidente que tinha tido no sábado com a morte de um piloto também. E quando a gente lembra sempre da morte do Senna, a gente quase nunca lembra da morte do outro piloto. No Brasil, seria até justificável, ele era brasileiro, era um grande ídolo, mas acho que é uma tendência da imprensa mundial, quando lembra da morte do Senna, não lembra da morte desse outro piloto, Roland Ratzenberger. Então, tipo, será que isso também não é uma questão pra gente se discutir? Por que a morte de um tem mais peso que a do outro, né? No caso ali, a gente está falando de um tricampeão mundial, né, um cara que é mundialmente conhecido, e um outro piloto que estava ali na Fórmula 1 ainda, né, dando seus primeiros passos, né, e numa equipe, né, muito pequena, que enfim nem teve sequência essa equipe na Fórmula 1, era a equipe Sintec. Então é claro que
um episódio muito mais chocante do Senna do que foi a batida do Ratzenberger. Aí é uma questão mesmo de, poxa, é o Ayrton Senna, né? Mas é claro que as duas, se tivesse, por exemplo, ocorrido a morte do Senna no sábado, provavelmente a gente não teria tido a corrida no domingo, né? Aí são 2 pesos, 2 medidas, né? É complicado essa questão mesmo. Quem morreu foi um piloto que estava lá nas posições do fim de grid. Então disputando ainda, era treino, né? Claro que é chocante para todo mundo. O Senna ficou muito chocado com a morte também, né? A Fórmula 1 há muito tempo também não convivia, né, com morte dentro da pista. E só puxando para hoje, por exemplo, porque o pessoal que cobriu a morte do Ayrton Senna lá em Imola, né? E depois o corpo dele foi transferido para Bolonha. E na época, eu não me lembro, acho que foi o Livio Oricchio que estava relembrando, né? Ele estava lá na Itália, ele viu, né, o corpo do Senna depois lá quando estava no hospital e falou que era uma imagem realmente muito forte, irreconhecível, né? E que um repórter, um fotógrafo italiano, ele fez fotografias do corpo, né? Justamente já pensando, aí entra a questão ética, né? Justamente pensando em vender essas fotos. Na época, a gente ainda não tinha, a internet era uma coisa assim muito futurista, né? Era coisa de Star Trek. Tinha já nos Estados Unidos, em alguns locais, mas não era nada a ver do que a gente tem hoje, né? Então, na época, isso não foi... as empresas, elas... ninguém publicou. Eu não me lembro, nem não acredito. Se você tentar procurar essas fotos, são coisas... É uma coisa muito rara, né? E os próprios jornalistas brasileiros ali... Quem estava era o Galvão Bueno, Pedro Bial, o Livio Oricchio, se não me engano, o Roberto Cabrini, Flávio Gomes, da Folha de São Paulo, na época, né? Flavinho. O Reginaldo Leme também, que estava lá. Esse pessoal se recusou completamente a levar adiante, né, essas fotos, que elas existem, mas ninguém nunca viu. Você vê como mudou, né? Hoje paga-se muito caro por uma foto do Schumacher. Mas hoje sim, fatalmente as imagens do Senna hoje fatalmente ela seria, você a foto mais vendida acharia dos essa últimos foto. anos foi a foto do Massa sendo retirado do carro com o capacete todo arrebentado num acidente alguns anos atrás. Então, você vê que hoje em dia mudou, né? Se tivesse essas fotos do Senna na mão... Hoje a facilidade com que você pode propagar isso ou vender para o mundo inteiro, né? Naquela época, não. O cara estava ali, localmente, ali na Itália, né? Não tinha para tanta gente assim para ele. E outra, não tem a instantaneidade de você tirar a foto, cara. Tinha que ir lá... tinha que fazer tudo, revelar a foto, enfim. Eram outros tempos. Se fosse hoje, fatalmente, ele teria essa... Tem muito mais também veículos de comunicação, fatalmente a gente teria essas fotos publicadas. Sim, realmente. Lamentavelmente. O Schumacher está em cativeiro, escondido, para que não se vaze nada. E várias vezes a família entra em ação contra paparazzis. É uma fortaleza onde ele está, né? Nos Alpes suíços, se não me engano, né? É uma fortaleza lá, mas várias vezes eles são alertados de intrusos na área ali. Né? Ou seja, paparazzis que param barcos à frente ou que vão tentando chegar próximo ali para ver se tem alguma imagem, tira alguma foto do Schumacher. Sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nesse caso do Bianchi, como seria a cobertura de forma mais ética? A imprensa que obteve essas fotos deveria ter tido uma retratação, alguma coisa assim, na opinião de vocês? É complicado falar porque tem aquela questão de que o cara não morreu na hora. E isso muda totalmente a maneira como você daria a matéria. Um fato de ele estar lá internado, estado grave, tal, não é a mesma coisa de ter ocorrido o óbito ali durante a corrida. Então, o certo, obviamente, era não divulgar, preservar a família dessas imagens, mas... está muito ligado a essa questão dele estar na pista, ter sido socorrido, então tem a esperança de que ele fique bem. A Fórmula 1, depois da morte do Senna, atravessou uma fase sem mortes, então, foi só um acidente, vai voltar, vamos lá, a vida que segue, mas olha que situação que ficou o carro. E tem a questão da Fórmula 1 querer bancar que os carros são seguros, então tem que divulgar que ele não morreu, que está tudo bem, que não sei o quê. Tem muita pressão por trás também para sair essa informação. É bem isso mesmo, né? É bem isso. Não foi um acidente
chocante, entendeu? Ele é grave, né? Claro, resultou na morte, mas depois de 9 meses. Mas eu repito, né? O pessoal quiser ver acidente chocante, assiste uma corrida de Fórmula 1 nos anos 70, aí que você vai ver como que era a situação. Mas mesmo no período entre a morte do Senna e a morte do Bianchi, você tem acidentes muito mais impressionantes. Tem, sim. O do Kubica, por exemplo. Do Kubica é muito forte no Canadá. O do Schumacher, que ele quebrou a perna. Em Londres, também, em Silverstone, né? Em 99 também. É um acidente gravíssimo também. E eu gostaria de puxar um comentário, falar um comentário aqui, até puxando o que você tinha falado, da questão dos acidentes que são muito mais fortes e não foram divulgadas. E do caso do Bianchi, as imagens da FOM nunca foram divulgadas. Existe também essa questão envolvendo a Fórmula 1 Management, que é essa empresa responsável pela transmissão da Fórmula 1. E também tem um embate com a família do Jules Bianchi, que eles acusam a FOM de não ter divulgado as imagens porque elas entregariam, no caso, a direção de prova, né, da Fórmula 1. E a família até afirma que no momento do acidente dele, o local onde o carro do Adrian Sutil havia batido, né, antes do trator entrar na pista, tudo, a família do Jules Bianchi afirma que as bandeiras no local estavam verdes, ou seja, era para a corrida acontecer normalmente, né? E no relatório divulgado pela Federação Internacional de Automobilismo, né, logo após a morte do Jules Bianchi, eles disseram que a culpa do acidente teria sido exclusivamente do piloto. Né? Só que, na verdade, muitos espectadores que estavam no local afirmam que o local do acidente anterior ao dele não estava sinalizado. E essas imagens elas nunca foram divulgadas, as pessoas não têm acesso a elas. E a Fórmula 1 Management, que é responsável por essas imagens, é formada por jornalistas, por assessores de imprensa, por publicitários. Eu queria passar, então, especialmente para o Rafael, perguntar o que você vê sobre ética nesse caso da Fórmula 1 Management não ter divulgado essas imagens. Como você vê isso? Eu acho que comentar sobre o conteúdo dessas imagens é meramente especulação. Você não sabe efetivamente o que tem nessas imagens, se essas imagens realmente provam que há bandeiras verdes ou coisas assim. Qualquer julgamento ético do comportamento desses profissionais sem saber o conteúdo daquilo ficaria incompleto. A única coisa que eu consigo pensar a respeito disso a família do Jules Bianchi tem que conseguir, via justiça, a liberação do uso das imagens em um julgamento, ou no processo, no inquérito, para aí sim, a partir dessas imagens exclusivas para fins judiciais, eles consigam fazer como eu posso dizer, consigam avaliar melhor o caso e perceber se houve um erro da direção de prova ou não. Mas qualquer comentário sobre isso, inclusive sobre a decisão de esconder as imagens, é meramente especulativo. Acho que seria antiético comentar isso, na verdade. Só para matar sobre essa questão, você falou que a federação que administra a Fórmula 1, aí a Fórmula 1 Manager, ela é formada por jornalistas, mas é formada por interesses comerciais. Claro. Então, acho que isso já justifica muito do porquê dessas imagens não ter vazado, digamos assim. Primeiro, mancharia uma modalidade que estava morta e eles estão tentando resgatar cada ano. E segundo, tem a questão de muita grana envolvida também. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Que estão aqui. Boa noite. Uma pergunta sobre a Fórmula 1. As conversas de rádio que a gente vê na televisão e tudo mais, né? Pode ser considerado uma falta de ética essas transmissões? Por quebrar aquele sigilo do piloto com a sua equipe e tudo mais. Pode ser considerada isso uma falta de ética no jornalismo quando são transmitidas na televisão? Tem 2 pontos e 2 medidas, né? O primeiro que vem coibir a ética da corrida, daquele negócio, deixa passar que fulano tá brigando pelo título, que é muito chato. A gente, como brasileiro, sofreu isso, infelizmente. Eu não sou a favor de divulgar. Eu acho que a equipe tem que ter total sigilo da estratégia dela, do que está acontecendo com o carro, do que eles estão fazendo. Só que vem naquilo que o João falou. Foi uma maneira que encontraram de tentar tornar a competição, que estava muito engessada, um pouco mais competitiva. Mas, na minha visão, divulgar o rádio da equipe é antiético.
Apesar de que eles não abrem a divulgação de áudio nunca ao vivo, né? Ela é sempre gravada e já de certa forma pelo menos na transmissão ao vivo, já ciente de que aquilo lá não tem nenhuma importância e é só uma graça para os telespectadores. Lógico que o resto do rádio é aberto, não para transmissão ao vivo, e aí você descobre as frases com códigos para determinadas ações que causaram tanta polêmica ao longo da história. É por aí mesmo, né? É uma maneira que eles encontraram, primeiro para tentar coibir o jogo de equipe, né? De um piloto deixar o outro passar. Isso manchou muito, né? E tirou muita gente, né? Do convívio da Fórmula 1, né? Muitos fãs deixaram de assistir a Fórmula 1 por conta disso, né? E a Fórmula 1 vem buscando ao longo dos anos tentar resgatar, né? Ainda não conseguiram isso, mas porque tem perdido ano a ano, perde audiência, perde, né, o interesse, né, do público, porque é um mundo muito particular, né? Um mundo muito fechado ali dos pilotos, muito com os donos da equipe, é uma coisa muito distante, né, do público que gosta, né, de Fórmula 1, é o povão, né? Então, isso é uma tentativa deles de tentar meio que aproximar também, mas é tudo muito bem filtrado, o que vai para o ar e o que não vai para o ar. Na verdade, eles estão de olho ali, né, os dirigentes, o pessoal, os fiscais, né, os organizadores, eles estão de olho no jogo da equipe para tentar coibir que isso não aconteça, mas isso vai acontecer através de código, enfim, isso não vai deixar de existir na Fórmula 1, não. E é uma questão mesmo assim, é antiético divulgar, mas a partir do momento em que as equipes assinam lá que tudo que eles falam via rádio pode ser publicado, aí eu não vejo nenhum problema nisso, né? Não vejo nenhum problema ético nisso. Se está tudo assinado em contrato e todo mundo concorda. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Indianápolis, morte já é número. Mas a pessoa. Está disponível para iOS, Android e Windows Phone. Estamos de volta com Frequência Universitária e hoje, como já falamos antes, o tema é ética no jornalismo esportivo. Eu passo agora a palavra para o Arnaldo. Mudança de bloco, mudança de tema, né, Arnaldo? Pois é, Lígia. Agora a gente vai falar de futebol. Acredito Opa! Que é a área e a paixão de todos aqui. Eu queria saber, principalmente do Rafael, do João, tem alguma coisa que vocês tiveram muita vontade de publicar, mas não puderam porque levam a ética em primeiro lugar? Teve alguma matéria, alguma grande reportagem desse tipo? Acho que muitas vezes ética e questões judiciais se misturam nessa decisão. Você acaba... óbvio, várias histórias nós sabemos que são verdades e a gente não publica de vida pessoal de atleta ou mesmo de coisas com repercussão profissional, mas que nós não publicamos um pouco por ética, um pouco por questões judiciais. A melhor matéria da minha vida nunca foi publicada. A melhor matéria da minha vida não posso também abrir pela mesma questão que ela não foi publicada, mas tinha uma grande história, uma história daquelas que balançam estruturas da rede do futebol, não é de um personagem específico, e ela nunca pôde ser publicada e ela nunca será publicada, um pouco por ética, um pouco por medo da justiça, um pouco por dificuldade de se provar e de segurar aquilo e não levar uma indenização milionária nas costas.
algumas passagens por exemplo, se você está mal intencionado na profissão, você pode pescar uma frase aqui tinha um clube de futebol que eu cobria, né, que vivia uma bagunça tremenda e o presidente era conhecidamente um fanfarrão, né, o pessoal fala, um cara que, né, o que ele diz não se escreve, né, então, mas era o presidente, era uma palavra sempre oficial, né, e a quantidade de vezes, o cara acabou virando até um folclore, mas a quantidade de vezes que esse presidente falava uma coisa pra gente, e para mim, e aí um diretor falava outra situação, porque nem tinha ouvido a palavra do presidente, ou não, aí é uma questão tua, do jornalismo, né, da tua ética, você pode tirar uma frase aqui de um contexto, colocar outra e criar uma polêmica, uma matéria polêmica aí, né, para mostrar a bagunça do clube ou não. Ou então você acaba percebendo, poxa, mas esses caras aqui já estão sofrendo pra caramba, tá uma draga desgramada e ainda eu sei que esse presidente aqui, o que ele fala não se escreve, ele tá falando tudo errado, o diretor tá com a razão, tal, eu vou fazer uma matéria falando, diretor desmente presidente, enfim. Não, né? Então algumas vezes eu já optei por não criar essa polêmica, assim. Eu acho que é uma questão aí de cada um, né? Da ética de cada um mesmo. Porque também era uma coisa que não ia também, era só para criar uma polêmica mesmo, né? Então, nesse caso, eu acabei passando. Eu vou aproveitar o gancho do Arnaldo, então eu quero fazer uma pergunta para o Eliel. Você, quando começou na Rádio CBN, né, era assessor de imprensa do Sertãozinho também. E o Sertãozinho estava no Campeonato Paulista. E era uma época em que a CBN, a IPTV, o G1, enfim, todos os veículos aqui da região cobriam bastante o Sertãozinho, porque estava, né, numa fase boa, principalmente no Campeonato Paulista. Eu queria saber como é que foi para você. Tipo, teve algum momento em que você ficou na dúvida do que fazer, algum jogo de interesse, tipo, de escalação, de como que ia ser o jogo, porque você estava nos dois lados, né? Tinha o lado do assessor, que não podia abrir tudo para o jornalista, mas também tinha o lado do jornalista, que trabalhava num veículo de comunicação, mas ele precisava saber tudo. Como é que foi essa relação? É bem que eu não sofri muito, porque logo quando fui para a CBN, já comecei o processo de transição para outra pessoa que iria assumir o cargo, então não sofri muito. Jogos, por exemplo, eu não fazia, ficava só sob responsabilidade ali de supervisionar e tudo mais. Mas foi muito complicado, né? Principalmente trabalhar em Comercial e Sertãozinho, que era um time de Ribeirão, de audiência da CBN, e o Sertãozinho, que tinha toda essa questão de assessoria e tudo mais. Mas como foi um período bem curto mesmo, uma semana ou outra que eu fiquei de fato como assessor, depois já numa parte mais transitória, então não sofri muito a questão de ter que dividir, até porque não é muito o foco do grupo essa questão dos times da região, sim, mas o foco principal é os times de Ribeirão Preto, então não foi tão complicado assim. Eu queria fazer uma pergunta agora. Como vocês veem o trabalho do jornalista esportivo, assim, ao mesmo tempo em que ele é torcedor de um time de futebol? Como que vocês considerariam, assim, o que é ética nessa questão de se separar entre ser jornalista e ser torcedor? Como vocês veem isso? Essa é a questão que eu queria chegar, da questão da imparcialidade e da isenção, né? Imparcialidade é muito difícil você ser imparcial, né? Porque você tem, enfim, a tua vida, os teus sentimentos, as tuas preferências. E todo mundo que começa ou que vai ser um jornalista esportivo, principalmente, ele tá ali, primeiro porque ele não conseguiu jogar bola, né? Claro. Porque ele gostaria, na verdade, ele tá jogando bola. Mas não tinha competência para tal. Depois, enfim, aí começa, né? Vamos viver no mundo do futebol. Então, você é jornalista, vou analisar o jogo ali e tal, vou descrever, né? Aí entra essa questão do cara ser imparcial. Eu tenho meu time, o Rafael tem o dele, o Eliel, isso não vai mudar, né? Agora, a partir do momento que você se propõe a fazer um jogo... Eu sou São Paulino, entendeu? E eu, quando fui trabalhar em São Paulo, fiquei 4 anos na ESPN Brasil... Você não sabia disso? Não sabia, mas me surpreendi agora. Pois é, você quer que eu fale o seu time ou não? Não, tá bom. Então tá. Eu não tenho problema, porque na verdade quando você
você conhece, né, como é feito, como as coisas são feitas, você acaba ficando um pouco de lado dessa questão de paixão, emoção, enfim. Eu nunca tive problema. Eu ia no estádio, ok, pô, São Paulo jogava, tal, ganhava ou perdia, você fica chateado ou você fica feliz, tal, mas na hora que está ali no ar, ao vivo, ou que você vai fazer uma matéria, você jamais pode transferir a tua passionalidade, ali, a tua parcialidade para a tua matéria. Aí que entra a isenção, né? Aí você tem que ser isento no teu comentário, como a gente faz lá na CBN, entendeu? Você tem que ser isento da maneira com que você vai descrever a partida, né? Então eu acho que essas são as duas preferências, todos temos, né? Não adianta o cara que falar aqui, eu não torço para ninguém, não sei o que, é mentira. Tá? Tá se preservando, tal, porque é muito difícil se abrir hoje em dia, porque também a galera, né, muita gente aí, a passionalidade fica do outro lado, né, do cara que tá ouvindo aqui no caso. Tá vendo, o cara é São Paulino, não sei o que, falou mal, falou bem, tudo aí vira uma questão. Mas eu acho que a gente sempre tem que buscar a isenção, né? Pelo fato de você ter uma preferência, CA ou CB, é que você não vai deixar de analisar da maneira correta. São Paulo joga mal, a gente vai fazer a crítica, entendeu? São Paulo joga bem, ok, jogou bem e tal, você vai falar, vai comentar o fato, né? Não a tua preferência. Eu concordo totalmente com o João. Também não tenho problema em falar meu time, eu sou palmeirense. Eu cobri o Palmeiras também. Eu cobri o Palmeiras num ano de rebaixamento e título, no mesmo ano, em 2012. Com Copa do Brasil e rebaixamento. Cobri o Palmeiras por um ano, cobri o São Paulo por 3 anos. Profissionalmente, para mim, foi a mesma coisa. Não senti diferença em relação ao tipo de material que eu produzia. Para mim, foi super sossegado. Eu acho que eu consegui ser isento. A questão se você me perguntasse há 3, 4 meses atrás, eu falaria que isso é regra. Eu falaria que raros são os casos de profissionais, pelo menos profissionais importantes, profissionais sérios, gabaritados e tal, que deixam a preferência clubística interferir no trabalho. Mas este ano especificamente, de 3, 4 meses para cá, minha cabeça balançou em relação a isso. Você, há uns 3, 4 meses, se vê na mídia, na grande mídia, uma guerra enorme, inicialmente de jornalistas flamenguistas contra jornalistas palmeirenses. Hoje a coisa ficou um pouco maior, assim como o Flamengo deixou de ter essa briga tão bipolarizada com o Palmeiras pelo título, virou quase toda a imprensa atacando o Palmeiras e os alguns jornalistas palmeirenses importantes se distorcendo para defender o time. E me assustou um pouco isso. Eu não sei se tem a ver com também cobrança de torcedores para que as pessoas se posicionem, se tem a ver com... Porque esse é o mesmo processo, por exemplo, que aconteceu na política, o público obrigar, de certa forma, os jornalistas a saírem do armário, de certa forma, e se posicionarem para defender uma posição específica deles. Eu não sei se tem a ver com o processo político e tal, mas tem coisa mudando. Tem algo acontecendo e os jornalistas estão se posicionando e deixando isso influenciar mais no trabalho de algum tempo para cá. E esse Flamengo-Palmeiras, para mim, mostra isso muito claramente. Tem um caso recente, né, no jornalismo esportivo que eu gostaria de abordar, que é o caso do Flávio Gomes, quando ele foi demitido da ESPN, né? Ele fez alguns comentários no Twitter dele, ele que é torcedor da Portuguesa, fez alguns comentários criticando torcedores do Grêmio, né? Assim, o time do Grêmio, né, no geral. Ele fez alguns comentários, né? E aí, por fim, a ESPN optou por demitir ele, né? E assim, ele fez os comentários numa rede social. Em tempos de rede social, é mais difícil para o jornalista manter essa ética? Nossa, é muito mais, né? Principalmente para aqueles que não conseguem, que deixam aflorar o lado mais passional, né? E você falou do Flávio, eu trabalhei com o Flavinho, né, lá na ESPN Brasil. É um doce de pessoa, um amor de pessoa. O cara, super gente boa, sempre me tratou muito bem e tal. Mas o cara se transforma quando é português. Você falou que ele é torcedor, não, ele é doente mesmo pela Portuguesa. E
E o que ele fez ali, não tem como a gente dissociar, ele é o Flávio Gomes do Twitter, entendeu? Não tem como você dissociar o pessoal do profissional, né? Tanto no pessoal quanto no profissional, os dois são a mesma pessoa, né? E aquilo pegou mal. Eu acho que o Flavinho exagerou. Infelizmente foi um erro, né? Uma questão ali de pós-jogo, a Portuguesa tinha perdido lá no Rio Grande do Sul para o time do Grêmio, um jogo polêmico, cheio de polêmicas e tal. E aí meia dúzia ali de gremista começou a provocar ele no Twitter, e aí ele soltou um monte de coisa, né? O que não deveria ter acontecido. Então aí foi um erro. O jornalista tem que tomar tudo, aliás, todo mundo, né? Tem que tomar muito cuidado hoje com o que escreve na rede social. O mundo mudou muito, né? Hoje o que você fala aqui, a gente está aqui hoje falando, né, na Rádio Universitária, mas isso aqui tá indo, pode ir para o mundo inteiro. Isso aqui tem na internet, não tá? Então o mundo inteiro pode estar acompanhando. Se eu falar aqui, porque lá na China, não sei o que lá, pode ter um cara lá na China que não vai gostar, entendeu? Então a gente tem que tomar mas muito cuidado, medir mesmo as palavras. Por um lado é uma coisa que fica um pouco chato, né? Porque a gente fica meio engessado, amarrado, né? Você não pode falar tudo assim, né? Como se a gente estivesse num bate-papo. Você tem que medir um pouco as palavras, porque do outro lado alguém pode se ofender com isso, entendeu? O torcedor não tem memória, esse que é o problema. Ele tem memória, esse que é o problema. Você fala uma coisa, você escreve uma coisa e lá na frente você vai pagar por isso. Não, um abraço. E o cara guarda aquilo para o dia ele falou que o São Paulo perdeu, que foi ruim. O dia que o São Paulo ganhar, eu vou mostrar isso aqui para ele e tal. Tem uma repórter, não vou dizer o nome até por questões éticas, mas da própria CBN São Paulo, que está sofrendo muita pressão dos torcedores, mas de maneira mais brincalhona, pejorativa, digamos, em alguns casos, tal, e o torcedor, ele guarda isso. Ele foi arquivando, hoje ela estourou, é repórter setorista de um time, e o que aconteceu? Isso tudo veio à tona. Então ela está sofrendo por aquilo que ela publicou lá atrás. Não tem mais nenhuma ligação de brincadeira, essas coisas, mas o jornalista ele tem que tomar cuidado, acima de tudo, antes de sair falando por aí, o Corinthians perdeu, o Palmeiras perdeu, não sei o quê, porque o torcedor ele tem memória e o pior, arquiva tudo isso. Dá um F5, um print screen ali, amigo, um abraço. Fica inclusive uma dica para vocês. É isso, eu ia falar exatamente isso, o professor fala. Façam, revejam o que vocês já publicaram no passado e façam uma limpa antes de mergulhar de vez no mercado profissional, porque tudo que vocês falaram pode ser usado contra vocês. E vocês veem, houve alguns fenômenos, por exemplo, se brinca muito, se usa muito hoje tweets antigos do Neymar, por exemplo, direto. Usou-se muito do Eduardo Cunha também recentemente. As pessoas fazem isso, de resgatar frases ditas anteriormente. Então tomem cuidado, vejam o que você já andaram escrevendo por aí, porque realmente isso pode prejudicar vocês mais pra frente. Certo. Uma pergunta sobre essa ética, principalmente no meio esportivo, no caso o futebol. É ético um jornalista divulgar informações ou fotos que seja de um determinado jogador ou qualquer outro atleta, ou até mesmo dirigente de um clube, na sua vida particular, seja numa balada, na praia, como o caso a gente viu recentemente. Na Europa teve o caso do Marco Verratti, que tiraram uma foto dele fumando, foi repercussão na Europa inteira, do Jamie Vardy, na Eurocopa também, no caso de fumando, do André, que fotografaram ele dormindo numa balada, e do Adriano, o imperador, que dormiu na praia. Pode ser visto isso como de forma ética, no jornalismo, divulgar essas informações do atleta na sua vida particular? Tem um caso também, como você falou, ir pra praia, tem o caso do Tirone, presidente do Palmeiras, depois do dia do dia do rebaixamento do Palmeiras, que ele foi fotografado na praia também. Já era um cara super queimado, aquilo acabou de destruir a imagem dele. É complicado. Eu penso assim, vida pessoal virou uma mania, é algo que falar de aspectos fora do ambiente esportivo virou uma grande mania no jornalismo esportivo, tanto que talvez um dos casos mais importantes
do ponto de vista midiático, um dos casos mais comentados das Olimpíadas foi a Jade Bolt, por exemplo. E a Ingrid, né? A Ingrid também. Mas a Ingrid entra naquilo que eu quero falar. Eu acho, isso é minha percepção, que aspectos da vida pessoal do atleta podem sim ser explorados pela imprensa, desde que tenham alguma relevância para o desempenho dela. Quando você está falando de algo da vida pessoal que tem impacto na vida profissional, eu acho que vale a pena você explorar. Não tem problema nenhum um jogador ficar bêbado na balada, tipo, na quinta-feira e o jogo é domingo. Normal, sem problema. Agora, por exemplo, eu acho que vale você... É super divulgável e é obrigação nossa divulgar se o cara fugiu da concentração e foi pra balada, por exemplo, na véspera de um jogo. É algo da vida pessoal dele? Nem tanto. E o caso da Ingrid fez ela romper a parceria com a parceira dela, com a Giovanna, se eu não me engano, né? Isso. E as duas competiram sem se falar. Tipo, com uma relação super pesada. E aí eu acho válido, sim, você repercutir, você tratar da A vida Ingrid, pessoal. só para explicar, ela que faz salto ornamental, né? Saltos ornamentais. Saltos ornamentais. E teve um problema antes que ela pediu quarto também, né? Atrapalhou o sono da outra. Ela pediu pra colega sair, né? sim, ela queria levar bem um grave rapaz. Né? Lá não que na Vila não tenha ocorrido outros casos, né? Com certeza. Tanto que a matéria mais divulgada foi a quantidade de camisinha distribuída lá, né? Enfim. Assim, há casos e casos, né? Por exemplo, o Adriano, sem camisa, numa moto, com um fuzil atrás, realmente é uma imagem da vida pessoal dele que não condiz com o de jogador. O cara tá cometendo um crime ali, né? Então, assim, ali é uma situação que não tem como você não divulgar uma imagem grotesca daquela. Feia, né? Entendeu? Feia, né? Pra um ídolo e tal. Acho que não combina muito bem um jogador de futebol, o ídolo, né? Com um fuzil nas costas e tal. Enfim. Então, há casos e casos, né? Quando isso está atrapalhando o desempenho profissional, e a gente viu para onde o Adriano foi parar. Então, quando há quando a gente consegue trazer o pessoal dele para o profissional, que está afetando, aí é válido. Aí acho que é válido a divulgação, a publicação. Agora, quando o cara tá na balada, assim, sem mais nem menos, ou o Neymar tá de férias. Agora, um recado pro jogador também. O jogador gosta de se expor demais, né? O Neymar, por exemplo, ele se expõe demais em rede social, enfim. Tem hora que também é bom o cara, né? O cara é uma figura pública, né? Então, com os parceiros dele e tal. O cara é uma figura pública, uma figura que todo mundo tá de olho ali, né? Então, se ele publica uma foto da cueca dele, o pessoal publica, né? Não tem jeito. Mas, enfim, é uma super exposição, né? Então, é bom o cara pegar leve, né? E essa obsessão pela vida pessoal faz parte dos nossos tempos. Eu tava tentando lembrar, eu tava lembrando esses dias, tava fazendo uma comparação. Todo mundo que gosta de futebol, que acompanha principalmente futebol internacional, que é a minha área, sabe o nome da mulher do Messi, sabe o nome do filho do Messi, sabe o nome do filho do Cristiano Ronaldo, sabe o nome das namoradas do Cristiano Ronaldo. Eu estava tentando lembrar, anos 90, ninguém sabia nada da vida do Zidane, por exemplo, que era o cara comparável a esses caras na época. Só foi se descobrir o nome dos filhos do Zidane agora que os filhos do Zidane viraram jogadores. Ninguém sabe o nome da mulher do Zidane. Essa é uma cultura brasileira, isso, né? Bem de lá de trás, todo mundo estudou aquela história das Ronaldinhas. Assim, no Brasil, Romário, com os brasileiros isso vem antes. Com os brasileiros isso vem antes, mas agora a gente estendeu para o mundo todo. A gente se preocupa com todo exportamos cultura. Bom, eu gostaria, já se falou de rede social e principalmente vida pessoal desses atletas, eu gostaria de ilustrar com um caso que aconteceu em janeiro desse ano em Belo Horizonte. Um jornalista, num site de notícias, ele publicou uma matéria sobre o Atlético Mineiro e, enfim, eu gostaria de... Vou até ler o título para vocês. E o título é o seguinte: fora da estreia do Atlético Mineiro, Casares e Eraso transmitem churrasco com cerveja via Periscope. Os dois jogadores, eles não estavam inscritos no jogo, então eles estavam no momento... são trabalhadores que estavam no momento de folga. E o jornalista foi e publicou isso. Então, eu gostaria de saber de vocês, na opinião de vocês, se a gente pode afirmar que faltou ética
para esse cara publicar uma matéria. A matéria, ao todo, ela é muito tendenciosa, realmente. É aquilo que o João falou, da questão de não tumultuar o ambiente, e aquilo que o Rafael acabou de dizer. Né? Peraí, vai influenciar no desempenho dos caras? Não, eles não estavam relacionados para o jogo. Eles não fugiram da concentração para fazer o churrasco. Eles estavam de folga, porque não estavam concentrados, poderiam fazer o que quisessem. E o time nem tava numa draga, né? Porque tá na estreia, é isso, né? Era a estreia do campeonato. Então, acho que faltou, né? Faltou. Por outro lado, também, pra que transmitir pelo Periscope o churrasco? Então, aí é que falta o jogador também, né? Falta as duas coisas. Jornalista, que ali não tinha, né? Realmente não tem gancho, não tem nada da matéria. E o jogador de futebol também, pelo amor de Deus, né? Vai transmitir um churrasco. Nisso, o Ronaldinho Gaúcho é experiente. Mas depois não parece que fizeram um levantamento da quantidade de matérias que ele publicava sempre a favor e contra os times. E aí perceberam que era meio enviesado, não foi uma coisa assim? Isso, exatamente. Era tendencioso. Isso, depois... E esse jornalista, ele não esconde isso. Na rede social dele tem várias fotos com a camisa do Cruzeiro. Ele é cruzeirense, então acho que está bem explicado o que aconteceu no caso. O caso está elucidado. Bom, eu só queria fazer uma última pergunta. No caso de transferência de clube, de jogador ou de técnico que vai trocar de clube, é ético, nesse caso, divulgar o tempo de contrato dele, quanto ele vai ganhar, e se isso pode interferir em alguma coisa no futuro dele, caso ele vai querer alguma renovação. Por exemplo, o Neymar, agora, recentemente, o empresário dele foi no Bola da Vez da ESPN, falou que que o presidente do PSG ofereceu uma linha de hotel para ele e tudo mais, né? E que o Neymar usou isso no Barcelona para renovar o contrato e aumentar o valor do salário da multa rescisória. Pode ser visto assim como ético o jornalista publicar essas informações, tendo em vista beneficiar o Neymar, nesse caso? Não é ético, mas é o que movimenta o mercado, né? Infelizmente, aquilo que a gente falou, é o que a pessoa compra. É o que movimenta o sonho dos jogadores pequenos, menores, que nem a gente tem o Gabriel Jesus, que talvez é o melhor jogador hoje em atualidade no Campeonato Brasileiro, que está indo embora com 19 anos. Por quê? Porque vai por um caminhão de dinheiro, só isso. A gente tem um caso na Fórmula 1, o piloto que vai substituir o Felipe Massa, o pai dele é bilionário. Então ele entrou, segundo a imprensa, graças a essa carreta de dinheiro. Não é ético divulgar os valores, até porque nenhum jogador fala que o jornalista fulano de tal, por fazer merchan, ganha tanto. Mas eles mesmos divulgam para se vender, para aquela velha questão do leilão, que a gente viu até no caso do Neymar. Se a gente vê no time do interior, imagina lá no caso do Neymar. Mas é por isso, ele usa a imprensa também como trampolim para poder se vender. E a imprensa, é claro, quer saber das cifras, porque, claro, vai ter mais page views, vai ter mais audiência. Por aí vai. Aquilo que eu falei até no começo, né? Eu não gosto de divulgar, eu evito perguntar. Às vezes você pergunta até por uma questão ali de curiosidade e tal, mas não divulga. Agora, se eu não divulgar, eu não divulgo, o outro divulga. O outro vai divulgar. Esse é o problema, né? E teve um detalhe que saiu no Globo Esporte, essa matéria, acho que foi até o João que fez. Teve um jogador aqui de Ribeirão mesmo, do comercial, que para ficar no comercial ele queria 5 mil. Ele tinha uma proposta Moura, de 6 mil e para ficar no comercial ele queria 5 mil. A matéria foi divulgada e o que aconteceu? O cara renovou com o comercial. Então eles usam isso, eles usam o mecanismo da imprensa para fazer esse trampolim de acerto pessoal também. Mas é que o João falou, se ele não desse, com certeza algum portal aqui de Ribeirão ia dar. Não, na verdade, eu até explicar esse caso, eu não dei o valor. Mas o outro foi lá e deu, entendeu? É isso que aconteceu. Não foi você, Léo. Fica tranquilo. Tem uma questão que apesar dos clubes serem prevados, de certa forma, eles são públicos para os seus sócios. Eles precisam prestar contas das finanças deles. Lógico que eles não divulgam, por exemplo, o salário de cada um dos jogadores, nomeando, mas eles precisam divulgar quanto eles gastam com salários, quanto eles gastam com contratações para pagar dívida e tal. Isso faz com que algumas informações, de certa forma, sejam quase públicas. Não todas, mas algumas sim. Sabe quem gosta disso? A Receita Federal. Exatamente. Adora. Exatamente. A gente viu o caso do Neymar e do Messi, né? Sim.
Bom, gente, eu queria agradecer a participação de vocês, o Rafael Reis, o João Fagiolo e o Euler Almeida, os nossos convidados dessa noite. Queria agradecer também em nome da Laís Canguçu, do Andrés Borges e do Arnaldo Santos. Eu sou a Lígia Boreto e esse foi mais um Frequência Universitária. Você acabou de ouvir Frequência Universitária. Frequência Universitária. produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP. A Rádio UNAERP também está no site do curso de jornalismo.